Levítico capítulo 9. E nós vamos manter a Bíblia aberta nesses capítulos 9 e 10. Mas eu quero ler especificamente 3 versículos do capítulo 10, os 3 primeiros versículos, que dizem assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés e Arão: isto é o que o Senhor disse, mostrarei. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Senhor Jesus, nós estamos juntos aqui nesta manhã, e nós queremos tudo que vem de Ti, e queremos dar a Ti tudo que Tu nos dás para darmos a Ti, e pedimos que Tu nos livres de pensar que existe alguma coisa em nós que possa ser dada a Ti e que não tenha sido lavada pela Tua graça. Queremos pedir hoje de manhã que Tu abras a nossa mente e coração, Tu nos dês percepção espiritual, e que Tu perdoes, Senhor, os nossos pecados, os meus pecados, os pecados do Teu povo. Tu nos dês aquela consciência profunda de que sem Jesus nós não podemos nada, Senhor, de que a gente quer ter a vida debaixo do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Nós pedimos que Tu nos queimes com fogo santo hoje, em nome de Jesus, amém. Esse texto que a gente leu aqui é um dos mais fortes de toda a Bíblia, porque ele traz consigo uma questão, e a questão tem a ver com o que é válido do nosso culto e da nossa oferta diante de Deus. Porque 2 filhos de Arão, que eram levitas, separados por Deus para o culto, para a liturgia santa, para a adoração, para o sacerdócio, resolvem pegar seus incensários dedicados a Deus, resolvem pegar incenso dedicado a Deus, e resolvem pegar um fogo, que eles acham que é só fogo, colocar nesses seus objetos de culto e sobre eles, sobre este fogo incenso, e trazer diante de Deus no momento de celebração, onde o povo está reunido, a bênção de Deus tinha sido dada, a glória de Deus tinha sido manifesta, e o fogo de Deus tinha caído sobre o holocausto, validando tudo que tinha sido feito até então. E eles disseram: chegou a hora da gente trazer algo mais, a gente acrescentar alguma beleza extra a toda essa liturgia da glória de Deus. E foram lá correndo, pegaram um fogo que eles acharam, jogaram ali nos seus aparatos e incenso sobre isso, trouxeram diante de Deus, e sai fogo de diante do Senhor e os queima. E eles morrem diante do pai de Arão. E Moisés olha para Arão, vê o irmão triste. Esses meninos são sobrinhos de Moisés, está tudo em família, uma desgraça familiar. Moisés olha para os moços morrendo, torrados pelo fogo de Deus, e vê o irmão completamente entristecido, arrebentado, destroçado pela calamidade. E em seguida Moisés diz: olha, o Senhor está te dizendo que Ele vai se santificar naqueles que se chegam diante dEle. Agora, o que isso tem a ver com a gente no Brasil hoje? Eu pessoalmente penso que nós estamos vivendo um momento crítico na igreja evangélica no Brasil.
É o momento no qual a gente está esquecendo do que torna a nossa presença diante de Deus relevante. É o momento no qual a gente está esquecendo o que torna nossa espiritualidade aceitável diante de Deus. É um momento onde a gente vem esquecendo sistematicamente o que é válido diante de Deus e o que não é válido diante de Deus. Porque parece que o que nos tomou a mente é a ideia de que qualquer coisa que a gente traga em nome de Deus, para Deus, Deus é obrigado a aceitar. E o que a palavra de Deus diz é que isso não acontece desse modo. Os filhos de Arão não estavam trazendo diante de Deus alguma coisa que fosse completamente estranha à religiosidade de Israel. Ao contrário, havia alguns aparatos que eram comuns ali, eles estavam usando coisas que eles usavam em outras ocasiões, mas eles trazem para Deus algo que Deus não deu a eles para ser trazido a Deus, e aí o juízo de Deus cai sobre a vida deles. E parece que o que se nos ensina aqui, de modo forte na Escritura, é que Deus não pode visitar a espécie humana sem juízo. A visita divina só é possível sem juízo a partir da graça. É por isso que o apóstolo João diz: filhinhos meus, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Se Deus se aproxima da espécie humana, de qualquer indivíduo nesse planeta, Ele só o faz porque diante dele existe esse sangue eterno da aliança, do Cordeiro de Deus, que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. O que é fantástico é que essa história, que termina aqui no capítulo 10, verso 3, começa um capítulo antes, no capítulo 9, onde Deus diz a Arão que faça sacrifícios por si mesmo, pelos seus pecados e pelos pecados do povo, porque Deus queria se manifestar, a glória de Deus iria aparecer. E aí o que acontece? As instruções são dadas e diz a palavra de Deus que Arão separa, primeiro, um sacrifício pelo seu próprio pecado. Segundo, ele separa um holocausto para ser oferecido diante de Deus por ele mesmo. E terceiro, ele traz ofertas pacíficas diante de Deus, tudo isso relacionado à sua própria vida. Depois inicia um segundo processo, onde ele imola animais diante de Deus como oferta pelo pecado do povo. Depois ele oferece holocausto diante de Deus como aroma e sacrifício diante de Deus pelo povo. E depois ele traz a oferta pacífica, a oferta do apaziguamento da relação entre o povo e Deus, a oferta da celebração da reconciliação do povo com o seu Deus. Aí quando isso é feito, diz a Bíblia, que depois desse sangue derramado por Arão e seus filhos, depois desse sangue derramado pelo pecado do povo, depois da celebração desse sacrifício aceitável diante de Deus e da pacificação desse relacionamento, Arão e Moisés entram na tenda, e quando saem de dentro da tenda da congregação, eles estendem as mãos sobre o povo, abençoam o povo, e Deus os abençoa. E aí, a glória do Senhor aparece a todo o povo. E eles veem a glória de Deus. E é só depois que a glória de Deus se manifesta, é que vem fogo da parte do Senhor e queima o holocausto. A história podia ter terminado aí. Seria uma história de graça e glória. Uma história de confissão pessoal de culpa, certeza radical de contradições, de ambiguidades, de pecados, de erros que eu, você, qualquer ser humano da espécie humana cometem nesse planeta. Certeza de que nenhum de nós pode se apresentar diante de Deus sem ter sido justificado.
Certeza de que aquilo que nos justifica diante de Deus não vem de nós para Deus, mas vem de Deus para nós. Certeza de que a nossa culpa precisa ser remida, e a gente precisa ter a vida debaixo do sangue do Cordeiro. E a certeza de que a bênção de Deus que nos abençoa não é resultado daquilo que nós somos para Deus, mas é resultado daquilo que Deus é para nós. Não é por aquilo que eu sou diante de Deus que essa bênção vem a mim, mas é pela minha consciência de que eu sei quem Deus é para mim. E de que só posso estar em pé diante dEle, e a minha presença só será presença na presença dEle, se eu estiver debaixo deste sangue da propiciação, dessa graça que vem dEle, que me cobre, me perdoa, me justifica, me acolhe, me inclui, me abraça. E é por causa disto, e só disto, que a bênção pode vir sobre mim. E a glória de Deus pode se manifestar diante de mim. E o fogo de Deus pode cair sobre mim, não como juízo, mas cair como validação da presença da glória divina na minha existência e na sua também. A história podia ter terminado aí, teria sido uma história fantástica. Só que ela não termina aí. Tem dois rapazes que dizem: agora é a nossa hora de pegar carona. Agora é a nossa hora de inventar uma espiritualidade para fora da graça. Agora é a hora da gente desenvolver um espetáculo espiritual sem sangue, sem esse rito da graça. Agora é a hora da religião do homem. Agora é a hora da liturgia do homem. Agora é a hora das mecânicas humanas. Agora é a hora da gente fazer algo novo que deu na cabeça da gente. Agora é a hora de não abrir mais a palavra e de não ver mais o que a palavra diz. Agora é a hora do nosso impulso, da nossa intuição, da nossa revelação pessoal. Agora é a hora dos nossos desejos se materializarem. Agora é a hora da gente, da nossa liberdade total diante de Deus e para Deus. E eles vão lá, pegam seus incensários, pegam fogo de algum lugar, jogam incenso nele e trazem para Deus, e Deus os fulmina. Uma história que podia ter terminado antes, com a glória de Deus sobre o povo, termina depois, com o juízo de Deus sobre a espiritualidade que quer se apresentar diante de Deus sem graça e sem sangue. O que me angustia hoje muito é ver que a espiritualidade de Nadab e Abiú estão tomando espaço no nosso meio. Essa coisa que chega a partir da cabeça de alguém, da vontade de alguém, da intuição de alguém, da revelação de alguém, do desejo de alguém, e que traz para Deus aquilo que Deus não conhece, que é estranho a Ele, porque Deus só chama de válido aquilo que Deus valida, e Deus só valida na relação com a gente aquilo que passa pelo sangue do Cordeiro. Eu não sei se você está conseguindo perceber o que eu estou tentando passar a você, mas nós temos aqui diante de nós dois projetos. Um projeto de espiritualidade que conta com aceitação divina, e um projeto de espiritualidade que conta com rejeição divina. A pergunta é, talvez você faça: o que pode ter sido tão radicalmente diferente nas duas ofertas para que tivessem respostas divinas tão distintas? Será que essas sutilezas são suficientes para justificar respostas de Deus tão distintas às duas apresentações de fogo diante dele, aos dois projetos de espiritualidade? Primeiro, a gente aprende que o fogo de Deus vem de Deus para o homem.
Capítulo 9, no verso 24, diz que depois desses ritos da graça, dessa consciência do sangue, do sacrifício, do cordeiro, da propiciação, da cobertura, da dependência total da bondade divina que nos justifica, depois disso e só disso, a bênção chega, a glória aparece e o fogo cai. E vem de Deus para nós. Segunda realidade que a gente percebe é que o fogo estranho faz um caminho diferente. O fogo divino vem de Deus para o homem, o fogo estranho é uma tentativa humana de levar fogo a Deus. É uma invenção humana. É um mecanismo, é uma criação humana. É artificial. Não veio do altar de Deus sobre a minha vida, vem do altar do homem para Deus. E aí a grande questão é saber o quanto daquilo que a gente chama de fogo no nosso meio é fogo de Deus ou é fogo do homem, porque o homem também sabe fazer fogo. E como sabe? Aquilo que a gente chama de fogo, fogo, eu fui lá e o fogo caiu, é fogo de Deus ou é fogo do homem? É fogo só da encenação, é fogo só do teatralismo do fogo, é fogo de Nadab e Abiú, apanhado em algum lugar, em algum fogareiro na esquina, aprendido de alguma técnica, de alguma outra coisa, mas que não veio de Deus mesmo, como resposta da graça de Deus, queimando a alma humana. E aí, a palavra de Deus prossegue e nos ajuda a ter um discernimento daquilo que a gente poderia chamar de uma teologia do fogo divino. E que teologia é essa do fogo divino? Primeiramente, a gente aprende que o fogo válido que o homem tem para oferecer a Deus é aquele da queima do sacrifício fora do portão. Capítulo 9, verso 11 diz: porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Agora olha aqui para mim. Livro de Hebreus, no capítulo 13, do verso 8 ao verso 14, nos fala do recíproco espiritual desse ato de Arão, dizendo que ele aconteceu em Jesus, quando ele foi imolado fora do portão do acampamento. E aí, o que a palavra de Deus está me dizendo é que o único fogo que tem validade diante de Deus, que eu posso trazer a Deus, é aquele que Jesus, que tomou o meu lugar, trouxe diante de Deus quando foi como sacrifício feito fora do portão. Isso aí anula radicalmente na nossa cabeça essa ideia de que eu tenho algum fogo para produzir em algum lugar para trazer diante de Deus, porque o único fogo humano acendido pelo homem que pode ter algum valor é aquele que Jesus acendeu quando se ofereceu como oferta radical, como realização e concretização prática dessa oferta de Arão queimada fora do arraial. E aí, eu olho para mim mesmo e tomo a consciência de que não há absolutamente nada que eu tenha ou possa fazer para gerar essa satisfação radical e essencial a Deus, a não ser tomar consciência profunda daquilo que Jesus já fez por mim, quando foi queimado espiritualmente diante de Deus, fora do arraial. Aliás, o texto de Hebreus no capítulo 13, vamos desligar o celular, o texto de Hebreus no capítulo 13, nos dá conta de que qualquer um que tente inverter essa ordem, não vai ser jamais aceito diante de Deus, ninguém. Nós temos um altar diante de Deus,
do qual não são dignos de participar aqueles que querem escolher o caminho de uma espiritualidade que não é essa do cordeiro imolado fora do portão. Se o caminho não for esse, não há caminho possível. Segunda realidade que a palavra de Deus ensina sobre esse fogo divino, é que o fogo de Deus para o homem só chega como validação quando a gente passa pelos ritos da graça. Veja só o que começa no capítulo 9 e vai adiante. Gente, quanto sangue derramado. Deus diz a Arão: olha, não vai só com a tua vara e com a tua veste sacerdotal, porque com ela tu impressionas o povo, mas não a mim. Derrama sangue, sangue pelos teus pecados, holocausto como culto diante de Deus, oferta pacífica para celebrar o vínculo, a reconciliação, depois pelo povo. E aí, depois que tu chegares com essa consciência total da necessidade indispensável do Cordeiro sobre a tua vida, a bênção vai cair sobre ti, a glória de Deus vai aparecer e o fogo vai queimar no altar. Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre a cruz de Jesus? Está raro ouvir falar da cruz de Jesus no meio evangélico. A gente fala de confissão positiva, a gente fala do poder das nossas declarações, a gente fala do poder dos nossos pensamentos, a gente fala da força da fé, a gente fala do poder empreendedor de visões que a gente tem, a gente fala de prosperidade. Eu estou magoando algumas pessoas aqui, mas eu não cheguei nesses 23 anos até aqui porque eu vim agradando todo mundo nesses 23 anos. Agora, aonde é que está a cruz? O que fizeram da cruz? No meio evangelho não há crucifixo. A gente se jacta diante dos católicos. Mas hoje em dia também não há mais cruz. Jesus virou simplesmente agora o promotor da nossa prosperidade, o avalista do nosso sucesso. É aquele que venceu o tranca-ruas, é o sol abre portas para caminhos que vão do berço à sepultura. Até mesmo a mensagem da eternidade do céu desapareceu do nosso meio. Inferno agora é ser pobre, céu agora é ser rico. Poder do Espírito Santo não tem mais nada a ver hoje em dia com a possibilidade de testemunhar Jesus e ver o coração dos outros queimando. Poder do Espírito Santo agora tem a ver com derrubar alguém que cai e levanta e não mudou nada, só levou um tombo. O que eu estou dizendo é que os ritos da graça desapareceram. Tem até igreja por aí que já quer tirar a ceia do Senhor como instituição. Sabiam disso? Há igrejas no Brasil hoje que dizem que a ceia do Senhor é uma banalidade que precisa ser arrancada do nosso meio. A remoção gradual, sutil, profunda da cruz e do sangue de Jesus. Jesus está se transformando em alguma coisa parecida com um guru de espiritualidade indiana que passa para você energia e poder para você, imantado, vencer tudo e todos. Mas onde está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Onde está a oferta pela culpa? Onde está
a consciência de contradição, de pecado, que é apaziguada pela graça divina? Aonde está a certeza de que o nosso holocausto, o nosso sacrifício eu aceito, não porque eu fiz o sacrifício, mas porque o sacrifício foi feito em meu lugar? Onde está a celebração da reconciliação, da oferta pacífica, do reencontro, do abraço divino? Aonde está? E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Meu medo, pessoalmente, é que Nadab e Abiú estejam se transformando nos pastores do Brasil. Viajando para aprender como é que acende fogo. Eu às vezes encontro com pessoas, digo, onde é que você está indo? Eu estou indo num lugar tal, porque lá tem um fogo acontecendo, eu vou lá ver como é que é. Aí você encontra na volta, ele aprendeu as técnicas de marketing de como é que acende fogo. Não tem mais nada a ver com entrar no teu quarto, fechar a tua porta, ficar diante de Deus, celebrar a graça, o encontro, o perdão, a salvação, o amor divino, a centralidade de Jesus. Gente, a gente não pode esquecer que o Pentecoste só vem depois do Calvário. Mas a ordem foi invertida no nosso meio. A cruz é uma história que não está fazendo história na história das nossas vidas, ficou para trás. Virou banalidade, tolice, mensagem de criança, que ninguém quer mais ouvir. E aí, o que a gente tem é um outro evangelho, que não é mais o evangelho do Senhor Jesus, é o evangelho de Nadab e Abiú. Não tem nada a ver com o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Talvez o evangelho que você pratique seja o evangelho de Nadab e Abiú, o evangelho do fogo estranho. A conclusão é clara: não há nenhum fogo aceitável diante de Deus que não seja o fogo divino, que vem como afirmação divina a significação da cruz. Fogo caiu, não é porque Arão era maravilhoso, Moisés era fantástico, o povo de Israel era limpo. Fogo também não caiu porque eles aprenderam a fazer confissões positivas juntos. Nós afirmamos que o fogo vai cair, nós afirmamos que o fogo vai cair. Fogo caiu é porque sangue foi derramado e porque consciências tomaram consciência da sua total falta de adequação diante de Deus e da total graça divina adequando-os, justificando-os pelo sangue do Cordeiro, para que eles fossem objeto da bênção divina, pudessem ver a glória de Deus e pudessem receber o fogo do céu. Isso tudo tem a ver com graça, gente. A sequência, depois que a gente compreende, se submete, aceita, celebra esses ritos da graça, a sequência é natural. Depois da cruz vem o Pentecoste sempre. Depois da cruz, a bênção chega sempre. Depois da cruz, a glória de Deus se manifesta sempre. A ressurreição abre tumbas e a glória de Deus é vista. Depois da cruz, o fogo cai e a gente fala em outras línguas, segundo o Espírito nos concede que falemos.
Hoje eu estava lá no hotel antes de vir para cá, olhando para mim mesmo, relendo esse texto e pensando o seguinte: meu Deus, como é fácil enganar o teu povo. É muito fácil. Olha, não tem povo mais facilmente enganável nesse mundo do que o chamado povo de Deus. Sempre foi assim. Se eu chegasse hoje aqui, eu começasse a dar cambalhota e dizer assim, aleluia, aí você quer cambalhota até o fim, vocês levantavam me aplaudindo. Não tenho dúvida disso, gente. Ah, sim. Alguns talvez fossem sair, porque já me conhecem há muito tempo, assim, deu um negócio esquisito para o pastor Caio, não é disso. Mas aleluia, deve ter sido o Espírito. Não é disso. Mas não tem povo mais fácil de ser enganado. Eu às vezes vejo, ali atrás daquele bastidor, cabe tudo. Cabe um pastor falando no celular, assinando cheque, fazendo um monte de coisa, e alguém diz, está na tua hora, aí ele entra por ali, aleluia! E todo mundo pensa que ele está... Mas a palavra de Deus está me dizendo que eu preciso abrir meu olho, porque nem todo fogo é fogo que Deus diz queima aquilo que precisa ser queimado na nossa vida. Tem muito espetáculo de pirotecnia no nosso meio, mas que não tem nada a ver com o fogo de Deus. É bombinha que a gente comprou em algum lugar e faz o show da glória divina, mas não foi Deus que apareceu, foi só eu que encenei a divindade vestida de sagrado. Meu irmão, hoje de manhã eu queria deixar essa palavra de Deus contigo. Eu tenho certeza que ela é palavra de Deus. E disso eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho mais certeza de que essa palavra que eu estou te falando é palavra de Deus do que eu sou homem de Deus. Porque ainda que eu não fosse homem de Deus, eu saberia, entretanto, que essa palavra ali é palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. O que você vai fazer com ela é responsabilidade sua. Hoje à noite eu vou continuar. Vou falar um pouco sobre as duas estruturas, os dois projetos, fogo divino e fogo estranho. Como é que a gente discerne um do outro? Para a gente não cair na ilusão de que Deus se impressiona com os nossos espetáculos de pirotecnia. Deus não é um Deus impressionável. Deus é o Deus que impressiona com a graça dele no nosso coração. Vamos ficar todos nós em pé, juntos agora. Tem muito celular aqui nesse auditório. Olha, celular, deixa eu só dar uma dica aqui. Eu também tenho, gente. Ó. Só que ele fica desligado. Ou então eu ponho no vibrador. Porque aqui é hora da gente falar com Deus. Não mais ninguém. Minha esposa quer falar comigo, vai me esperar até meio-dia, eu ligo para ela. Aqui não dá. Quanto ruído no nosso meio, não é? É com tanto ruído a gente não ouve aquilo que a gente tem que ouvir. Que é a voz de Deus. Vamos curvar a cabeça juntos. Doeu, mas faz bem. Senhor Jesus, peço que Tu nos livres dessa espiritualidade Nadab e Abiú, que quase impregnaram o coração
de Tiago e João, quando disseram: tu queres que nós façamos descer fogo do céu para os consumir? Não deixa, Senhor, que a gente ache que tem controle sobre o fogo de Deus. Livra-nos de pegarmos essa carona para a morte. Queremos nos aproveitar do que Deus fez para fazermos aquilo que Deus não fez e não faz. Trazermos diante do teu povo aquilo que tu não santificaste. Senhor, eu tenho consciência profunda, tu sabes, de quem eu sou, das minhas tortuosidades, dos meus defeitos, dos meus pecados. E é por isso que eu tenho pavor de vir diante de ti com o fogo que eu acendo. Eu sei que tu não vais me torrar, como tu não tens destruído instantaneamente quem te traz fogo estranho. Mas esse fogo vai esfriando a alma da gente quando não é fogo de Deus. Vai nos matando, porque anula a nossa consciência da tua graça. Eu quero pedir, Senhor Jesus, em teu nome, que tu venhas hoje, venhas agora sobre nós, que tu nos restaures na alma a consciência do valor da cruz e do sangue do Cordeiro de Deus. Senhor, perdoa por todas as nossas encenações de pirotecnia espiritual, que não tem nenhuma relação com a genuinidade do fogo do Espírito que vem dos céus. É tão fácil imitar o divino, desempenhar papéis. Senhor Jesus, é tão fácil esquecer da tua graça. É tão fácil fazer opção pela religião de Caim. Tão fácil, Senhor, escolher um caminho do homem, ainda que em nome de Deus, e não fazer a opção do caminho do sangue. Quero pedir hoje que tu perdoes os meus pecados e os pecados do teu povo. E agora, Senhor, estende sobre nós a tua mão e concede-nos a tua bênção. A bênção. A bênção. E mostra-nos a tua glória, Senhor. Brilha a tua luz em nós, Senhor. E queima o nosso coração com teu fogo, Senhor. Fogo que vem do Espírito, que não é produção nossa, que não foi aceso por alguma emulação psicológica, mas que começou a arder de dentro para fora, Senhor. E traze-nos hoje para todos os nossos encontros, os seminários de logo mais e da tarde, a reunião da noite, com esse desejo de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus e escolher o que vem de ti. Em teu nome, Jesus.